Agora diz para essa pessoa, porque eu não aceito menos do que profundidade. Deus tem mais. Aleluia, que bom que nós possamos sempre almejar mais, querer mais da parte de Deus na nossa vida. Eu não estou hoje sozinha, eu vim com reforço. A última terça que eu vim, meu esposo veio comigo, só que, com as demandas da igreja, hoje ele não pôde vir. E aí eu trouxe um exército comigo, umas servas de Deus, liderança da nossa igreja, professora do carisma. O negócio é forte, gente. Veio a Laine, a Priscila, a Deise comigo. Então eu já estão ali orando. E se não estavam, já começa a orar, tá, gente? Combinado é esse, em nome de Jesus. Vocês dão glória forte, que é o combinado. Tá, para dizer que tá forte o negócio. Tô brincando. Isso aí. Então a gente traz as ovelhas que são do manto, para o negócio acontecer. Mas, queridos, um privilégio estar aqui novamente. Sempre me sinto em casa aqui. Realmente a gente tem a liberdade de poder receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E eu tenho expectativa naquilo que o Espírito Santo fará nessa noite. Enquanto eu orava por essa noite, hoje eu acordei muito cedo, acordei 5 horas da manhã, isso já é milagre, então hoje é uma noite de milagres, Eu acordei 5 horas da manhã, meu esposo estava com febre, e aí eu acordei e acabou que eu não voltei a dormir, e eu estava orando, gerando aquilo que o Senhor irá fazer nessa noite, e eu creio que é uma noite onde Deus, Ele quer que você volte a orar por coisas que você havia desistido. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Eu estou começando falando sobre isso para terminar falando de novo sobre isso. Eu creio que Deus quer que você volte a clamar por coisas que você deixou, por coisas que talvez você desistiu de clamar, por coisas que talvez você desistiu de acreditar ou de sonhar. Talvez você até cogitou que talvez não era a vontade de Deus, deixa para lá, estou sonhando alto demais. Mas eu creio que essa é uma noite onde Deus vai reavivar sonhos no seu coração. Deus vai reavivar promessas no seu coração. Deus vai reavivar expectativas no seu coração. Amém? E sem mais delongas, eu quero que a gente possa se adentrar à palavra, aquilo que eu vou falar nessa noite. Eu intitulei essa mensagem de Mulher, grande é a tua fé. Não entenda, não estou pregando só para mulheres, mas essa foi uma das declarações de Jesus. Jesus, ele vai declarar num determinado momento, quando ele fica surpreso com a ousadia, com a perseverança e com a fé de uma mulher. E ele vai virar e dizer para ela: mulher, grande é a tua fé. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Chegar no ponto de surpreender Jesus, a gente precisa aprender com essa mulher. Chegar no ponto de arrancar uma fala, um elogio, uma admiração do próprio Cristo, significa que é algo que nós precisamos aprender a respeito dessa mulher. E hoje eu quero falar sobre fé, e eu sou suspeita, porque a maioria das vezes que eu venho aqui, eu acabo sempre dando volta e falando sobre fé, porque eu amo falar sobre fé. Eu tenho que, para mim, que a fé é a linguagem de Deus, é a linguagem que nós nos comunicamos. Eu costumo dizer que a razão, ela tem um teto, e o que quebra o teto da razão é a fé. Quando a gente quer racionalizar tudo, a gente vai chegar no limite. Mas quando a gente se move em fé, há profundidade. Não, você não entendeu. Eu gosto de gente que reage. Olha para alguém perto de você e fala assim: seja escandaloso. Ai, por que Lola você é chata? Porque eu estou com o microfone, irmãos. Se eu estou com o microfone, é o que manda, pastor? Só que não. Mas muito bem. E essa mulher, ela muito me ensina. Porque quando a gente vai falar sobre grande é a tua fé, tem horas que a gente fica meio com dúvida de o que seria uma fé grande, Eu não sei se aconteceu com você, mas
Não tem momentos da nossa vida que a gente está como que fosse, me entendo o que eu vou dizer, só para ver se eu não estou doida, sozinha. Não tem momentos que parece que a nossa fé está gigante, você está aquele dia que você acorda falando assim, hoje eu vou conquistar, hoje eu vou possuir, hoje eu vou ganhar o mundo. Não tem dias que é assim? Sua fé está lá no topo, você fala, hoje não tem para ninguém, o diabo que saia da minha frente. Vou falar que nem o Marco Feliciano, sai da frente, Satanás. Era mais ou menos assim. Né? Tem dias que a gente está naquele pique, a gente está com aquela fé. Mas não tem dias, irmão, que parece que a nossa fé, a fé daquele dia sumiu. Você fala, quem sou eu? Onde é que eu estou? Cadê a fé? Senhor, me ajuda. E você já começa a clamar, aumenta a minha fé, Senhor. Me ajuda porque eu não estou crendo, eu não estou tendo fé. Quem já passou por esses altos e baixos? Ai, que bom. Glória a Deus, né? Que eu achei que eu ia pregar só para mim hoje, mas glória a Deus que eu não estou sozinha, né? Nós temos momentos na nossa vida onde nós começamos a sentir que a nossa fé, ela parece que minguou. A nossa fé parece que está pequena demais. A gente até por vezes começa a dizer, Senhor, me dá fé, aumenta a minha fé, eu preciso de fé. Eu não estou conseguindo acreditar, é desafiador demais. O Senhor está querendo que eu viva algo que eu não consigo enxergar. Me ajuda, mas é complicado, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós falaríamos para uma montanha, vai daqui para lá, e essa montanha se moveria. E aí eu entro em crise, porque afinal de contas a gente pensa, minha fé está pequena demais. Mas Deus está dizendo que se você tiver fé como um grão de mostarda, e quem lembra das dietas, daqueles negocinhos das orelhas? Da sementinha que botava na orelha? Não faz cara de quem nunca viu. Mas sabe aqueles negocinhos que a gente bota na orelha para, não sei para que é, mas é algum negócio que toca algum negócio, que faz algum negócio negociar. Estou bem mineira, né, irmãos? Né? E aquela sementinha, quem já viu? Não vou perguntar quem já colocou. Quem já viu? Viu, isso, só viu. Aquela sementinha, ela é uma sementinha de mostarda. E ela é piquititinha. Ela é uma semente minúscula. E eu descobri que aquilo ali era semente de mostarda e eu fiquei impressionada, porque eu achava que a semente de mostarda era algo maior, uma coisa mais exuberante, né? Uma semente de abóbora, né? Aquela semente, sei lá, uma semente, um caroço. Mas o grão de mostarda, ele é muito pequeno. E aí, Jesus está dizendo, se você tiver fé como um grão de mostarda, você falaria a essa montanha, vai daqui para lá, e aquilo que você fala, aquilo que você disser, acontecerá. Então aí eu me pergunto, eu tenho que ter uma grande fé, ou uma fé pequena já é suficiente? Qual que é a fé que eu tenho que ter? E aí a gente entra em crise, Senhor, minha fé não está dando, mas a fé do grão de mostarda é pequena. Então o que seria? Eis a questão, qual é o tamanho certo da fé? Qual é a medida correta da fé? Ou melhor dizendo, o que seria ter uma fé grande? A fé não tem a ver com tamanho, a fé é determinada pela forma como agimos. Então o que vai estabelecer e determinar o tamanho da sua fé é a forma como você age em relação àquilo que você crê. Em relação àquilo que você recebeu como uma palavra da parte de Deus. Tem muita gente que ouve as promessas de Deus e até acredita, fala, tá bom Deus, eu acredito, mas o Senhor faz todo o serviço. Quando na verdade aquele que acredita se comporta como quem crê, anda à altura daquilo que crê, se move crendo que aquilo vai se estabelecer. E Deus quer nos levar a esse nível. Deixa eu ser um pouquinho mais clara com você. Deus não quer só que você acredite. Deus quer que você prove que você crê. E hoje eu te autorizo a dar indireta. Sabe como é que é? Se você vê que alguma coisa que eu falo cabe para alguém perto de você, você pode olhar e falar, Porque vai que a pessoa fala assim, não sei se Deus está falando comigo. Aí você já testifica, né? Já fala, Deus está falando. Porque essa é uma verdade. A fé grande não é qualquer tipo de fé. É uma fé
que libera, uma fé em ação. A Bíblia vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. O que isso significa? A fé sem uma ação correspondente, eu falo isso em todo lugar que eu prego. A fé sem uma ação correspondente é inoperante. Em outras palavras, não adianta ter o carro e não abastecer. Para que ele possa andar, para que ele possa estar em movimento, tem que ter gasolina. Então você, além de crer, precisa agir como quem crê. Precisa se posicionar como quem crê, para que nós possamos ter a nossa fé em movimento. Mas eu quero aprender com essa mulher nessa noite. Então, por favor, eu gostaria que nós pudéssemos ler Mateus capítulo 15, verso 21 em diante, que vai contar o episódio desta mulher. Você vai ter ali no telão a referência bíblica, o texto, mas eu vou ler aqui na versão que eu tenho. E o texto vai dizer assim, Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 15, verso 21 em diante, diz assim: e partindo Jesus dali foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente ou terrivelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Para que possamos nos aprofundar um pouco mais, eu quero que a gente possa ir para o Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 7, verso 24 em diante, onde nós temos o mesmo episódio contado de uma forma diferente, onde acrescenta algumas informações para nós. Então o texto ali em Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 24 diz: e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Diga comigo: as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído dela. Será que você pode fechar os seus olhos e fazermos mais uma oração nessa noite? E eu gostaria que você orasse, pedindo ao Espírito Santo que fale de forma específica ao seu coração. Pai, nós queremos te agradecer, porque nós sabemos que na eternidade o Senhor já tinha marcado esse encontro conosco. Nós sabemos que o Senhor já havia determinado a liberação dessa palavra. Deus, eu quero orar não somente por quem está aqui presencialmente nessa noite, mas eu quero orar por todas aquelas pessoas que irão acessar online esse sermão, essa mensagem. Deus, cada pessoa que está conectada, Deus, que vai ouvir a respeito dessa palavra, que possa ter a sua vida transformada. Pai, eu creio no poder de uma mensagem. Eu creio no poder da tua palavra. Deus, quantas vezes uma pregação mudou o curso da minha vida. Quantas vezes uma frase liberada, Deus, por alguém, mudou o curso da minha vida, porque era uma palavra vinda do Senhor dando destino para mim. Por isso eu oro nessa noite para que o Senhor venha dar destino, para que o Senhor venha mudar, Senhor, talvez a rota, para que o Senhor venha nos levar a um lugar
mais profundo no Senhor, e eu entendo que é impossível ir para a profundidade sem fé. É impossível ir para a profundidade quando nós queremos sempre tocar com o pé o chão, o lugar da nossa segurança. Mas profundidade é onde eu não consigo dar pé. Profundidade é onde a água me cobriu. Profundidade é onde eu consigo confiar em quem Tu és. Profundidade é o lugar de fé. Por isso eu oro nessa noite, nos leva a esse lugar, Pai. Que essa palavra possa mudar, Senhor, o destino de alguém. Que essa palavra possa mudar o curso, Senhor, da vida de alguém que está aqui nessa noite. Deus, nós temos expectativa naquilo que o Senhor fará. E a Tua própria palavra diz que quando a palavra é liberada, ela cumpre o objetivo pelo qual ela é lançada. Deus, eu somente vou apregoar a Tua palavra, as Escrituras. Mas a obra é Tua. E eu te peço, faça, Senhor, aquilo que minhas palavras não conseguem fazer. Na autoridade do nome de Jesus. Amém. E amém. Muito bem. Essa história é uma história que, para muitos de nós, ela pode parecer um pouco, ela parece que vai desentoar um pouco com o perfil de Jesus. Porque eu não sei você, mas quando a gente lê essa história, parece que Jesus está meio ranzinza, né? Parece que Jesus está estranho. Porque a gente que está acostumado a ler o Jesus que faz milagre o tempo inteiro, o Jesus que é compassivo, a Bíblia vai dizer que Jesus era movido a íntima compaixão. Parece que nesse episódio, entenda que eu estou falando parece que nesse episódio ele está sendo um pouco indiferente. A Bíblia vai dizer que essa mulher, e a gente precisa prestar atenção nas informações que o texto vai trazer para nós. E a Bíblia vai dizer que essa mulher cirofenícia, outra versão vai dizer cananeia, uma outra versão vai dizer grega. A Bíblia vai dizer que essa mulher vem atrás de Jesus. Jesus estava tentando ficar dentro de uma casa, passar desapercebido. Mas é engraçado como é que Jesus, o Todo-Poderoso, quer passar desapercebido, né? Quando tem alguém que precisa de um milagre, se Jesus está perto, ninguém consegue ficar calado, ninguém consegue ficar indiferente, se sabe que Jesus está passando, se sabe que aquele que faz todo o milagre está naquele ambiente. Não, você não está entendendo o que eu estou falando. Ninguém consegue ficar calado quando precisa de um milagre e sabe que Jesus está presente e sabe que Jesus está no caminho, porque Jesus, Ele é a resposta. E essa mulher sabe disso. E ela vai atrás de Jesus e começa a gritar a Jesus. E ela começa a falar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus não responde palavra alguma. Vamos traduzir para hoje em dia: deixou ela no vácuo. Tipo, ignorou na alta. Então, quando a gente olha para o Jesus que a gente está acostumado a ler, um Jesus que é compassivo, que faz milagres, que aquilo outro, de repente Jesus ignora. É tipo assim: o que está acontecendo com Jesus? Está tudo bem? Se acordou bem, Jesus? E Jesus ignora aquela mulher. Nem se fala depois. Jesus começa a dar algumas respostas, aquela mulher insiste e chega num ponto que Jesus vai falar a seguinte frase: não é certo tirar dos filhos e dar para os... Não, assim, porque o diminutivo não deixa o negócio mais bacana. Ai, cachorrinho, não. Vamos olhar, de alguma forma, parece que Jesus estivesse falando: eu não vou tirar dos filhos para dar para o cachorro, para uma cachorra. Aí pesou, não pesou? Então, quando Jesus faz isso, tem horas que a gente não consegue compreender o que Jesus está fazendo. O que Jesus está querendo com o comportamento que Ele está tendo perante o desespero dessa mulher. Mas eu tenho que, para mim, eu quero te dizer nessa noite que Jesus está conduzindo essa mulher a um lugar mais profundo. Vou falar de novo. Jesus está conduzindo essa mulher a um lugar mais profundo. Jesus não dá resposta na primeira instância. E eu estou falando para pessoas aqui que já clamaram e não tiveram a resposta no primeiro momento. Jesus não deu a resposta para aquela mulher na primeira instância.
Jesus não deu a resposta para a mulher na segunda instância. Jesus não deu a resposta para a mulher na terceira instância. Ou seja, essa mulher teve que cavar muito. Essa mulher teve que se posicionar muito. Essa mulher teve que chegar ao nível da fé. E perceba, o texto vai dizer para nós, e aqui é que eu quero começar a aprender sobre o texto, e eu quero que você aprenda comigo. Quem ama a Bíblia? Amém. Então vamos lá. A Bíblia vai dizer que essa mulher era uma mulher cirofenícia. O que quer dizer? Isso indica a procedência dessa mulher. Provavelmente ela era de Tiro e Sidom. Quando fala cirofenícia, está fazendo alusão a esse lugar. Só que Mateus vai dizer que ela era uma mulher cananeia. Quando Mateus está dizendo, o livro de Mateus está dizendo que ela é uma mulher cananeia, está falando para trazer um entendimento para nós, que essa mulher não era do povo judeu. Essa mulher não era da linhagem. Essa era uma mulher gentia. É por isso que Jesus vai dizer: não é certo tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos. Porque ele está falando do povo escolhido, do povo de Israel, do povo judeu. E essa mulher não fazia parte desse povo. Então veja bem, se ela não era da linhagem, ela não era escolhida, qualquer judeu que lesse ou ouvisse aquilo que Jesus estava falando, entenderia o que Jesus está fazendo com essa mulher. Só que a Bíblia vai nos dizer, e preste bastante atenção no que eu vou falar, por isso que eu quero que você e eu possamos aprender com o texto. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela começa a gritar atrás de Jesus, lembrando que Jesus está com seus discípulos, e ela começa a gritar desesperadamente, e acredito eu como uma mãe desesperada. Por quê? Porque mãe, quando acontece alguma coisa com o filho, fica louca, sim ou não? Cadê as mães aí? Você fala assim: Jesus, se você tiver um tempinho, minha filha está lá se debatendo. É assim que funciona? Uma mãe, quando tem seu filho doente, por exemplo, à beira da morte, como que age? Louca. Louca. Então essa mulher, ela começa a gritar atrás de Jesus. E vocês sabem, quem já me ouviu pregar, vocês sabem que eu gosto de fazer tipo um filme, né? Eu quero que você entre na cena comigo. Então essa mulher está atrás de Jesus, só que ela começa a fazer uma declaração e ela diz assim: Jesus! É para te fazer acordar, que eu estou interpretando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Agora a pergunta é: por que Jesus no primeiro momento é indiferente àquela mulher e não responde palavra alguma? Vou te explicar. Porque aquela mulher está tentando acessar Jesus a partir de uma identidade que ela não tem. Quando ela vai declarar Jesus, filho de Davi, ela está fazendo uma declaração que aqueles que reconheciam que ele era o Messias, aquele que era do povo judeu, faria essa declaração. E ela era uma gentia, ela não era do povo escolhido, mas ela tenta acessar a frase de quem é povo escolhido para tentar mover Jesus, para ver se consegue de Jesus aquilo que Jesus pode dar. Só que Jesus não se move por manipulação, Jesus se move por um coração contrito. Ela começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela está tentando pegar aquele discurso pronto, que pode dar resposta pronta. Eu já vi que quem fala Jesus, filho de Davi, Deus faz. Não era o que o cego na beira do caminho gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou tudo, foi lá, curou o cego. De repente essa mulher já tinha ouvido falar desse milagre. Não sei, a Bíblia não me diz, mas talvez ela quis tentar acessar. Meu irmão, eu quero que você entenda algo nessa noite. E o primeiro destaque que eu quero fazer em relação a esse sermão é o seguinte: o que eu aprendo aqui com essa mulher é que discurso pronto e grito não move
a Deus. Ela gritou, mas Jesus não respondeu. Ela falou a frase ideal, mas Jesus não respondeu. Por que, Lola? Preste atenção, querido, Jesus não é surdo. Jesus está ouvindo o que essa mulher está dizendo. Mas Jesus não está se atentando ao que essa mulher está dizendo. A Bíblia vai dizer que ele não lhe respondeu palavra alguma. Por quê? Porque ela não está acessando Jesus. Ela está falando com Jesus, mas ela não está acessando Jesus. Por quê, pastora? Porque Jesus ouve palavras, mas ele se atenta para o coração. Pastora, seja um pouco mais clara, você, mais clara, que eu gosto de ser clara. Irmão, tem horas que a gente quer que Deus responda para nós a partir de uma coisa que a gente não é. Eu me lembro há muitos anos atrás, eu costumo dizer quando eu era jovem, aí eu lembro que eu não sou velha. Aí quando eu era adolescente, eu me lembro que uma vez eu ouvi alguém orando. E a pessoa fez uma oração tão bonita, eu achei tão bacana aquela oração, que a pessoa foi e falou: Deus, abre portas de bênção, porque é portas entoadas, é portas de bênção. E fecha portas de maldição. Eu achei tão bacana aquilo ali, irmão, que eu peguei para mim. Fui orar, a primeira vez que eu fui orar, eu repeti: Senhor, abre portas de bênção. E fecha portas de maldição. E orei, ficou bonita a oração, gente. Quem já achou que sua oração é feia? Não, confessa que a confissão traz cura, irmão. Pode levantar a mão. Quem já achou? Eu já achei. Né? Eu falei assim, gente, que oração. Tem umas pessoas que era bonito. Pega e já começa a orar. Ó Deus amado, poderoso, Pai, soberano. É tanto atributo que você fala, meu Deus. E aí a gente vai orar e sai as mesmas frases de sempre. Obrigado, Jesus. Me ajuda, Jesus. Socorre, Jesus. Não está dando, Jesus. Né? E eu achei aquela oração massa. Falei assim, nossa, que oração bonita. Aí eu fui e orei. Não lembro nem quem que foi que eu orei. Mas eu orei aquela oração bonita. E aí, de repente, quando terminou a oração, alguém olhou para mim e falou, que oração poderosa. Eu falei, me senti, irmãos. E eu quis imitar a oração. Já imitei um monte, na verdade, né? E às vezes a gente quer fazer isso com Deus. A gente quer se posicionar a partir de uma identidade que não é nossa. A gente quer acessar aquele que conhece o nosso coração a partir de uma realidade que nós não somos. Às vezes nós queremos chegar diante de Deus e comover o coração de Deus a partir do discurso do outro. Eu vou falar algo pesado aqui que eu falei esses dias e eu falei, meu Deus, eu não sei nem se está filmando, né? Tá. Ah, mas já era, né? Mas eu falei esses dias, até postaram um vídeo, falei, postei e saí correndo. Mas às vezes nós queremos acessar lugares que são lugares que outros acessaram e a gente quer se apropriar de uma forma indevida de um lugar que não é nosso. E a gente quer que Deus responda para nós como respondeu para o outro, sendo que nós não geramos em Deus aquilo que o outro gerou. Não, você está pegando o que eu estou falando? Já te falei que você pode dar indireta. Você mais clara, eu costumo dizer que eu até às vezes me preocupo com os ministérios de louvor. Porque às vezes a gente quer pegar uma música. Vai dar ruim, mas vou falar. A gente quer pegar uma música extremamente intimista. Uma música extremamente da intimidade que foi gerada. E detalhe, provavelmente aquele que compôs aquela música, compôs num lugar de intimidade que ele havia gerado no Senhor, num lugar secreto, aonde está se debruçando, indo a um nível de renúncia e de entrega. E a gente quer pegar a intimidade do outro e chegar aqui e cantar, como se a gente tivesse essa intimidade. Meu irmão, deixa eu te falar e repetir, intimidade forçada é estupro. Quando eu quero
acessar Jesus a partir de um relacionamento que eu não tenho. Eu estou querendo me posicionar numa identidade que não é minha. E deixa eu te explicar. Jesus não é movido por discurso bonito. Jesus não é movido por discurso pronto. Jesus não é movido por lágrima, que não é arrependimento, mas é remorso. Jesus se atenta para o coração. Ele sabe quem você e eu somos. Ele sabe o que pega na gente. Então Jesus, ele simplesmente não responde nada. Porque Jesus não quer que essa mulher use máscaras com ele. Jesus não quer que essa mulher tente acessar ele a partir de uma realidade, uma identidade que ela não tem. Sabe por quê? Porque Jesus está querendo que essa mulher vá mais profundo. Diga comigo, mais profundo. E para ir mais profundo, eu preciso ser quem eu sou. Mesmo que isso não seja muito bom. É por isso que Davi tinha horas que era meio bipolar. Davi, por exemplo, no Salmo 69, irmãos, ele começa o Salmo quase que como essa mulher, gritando. Ai, minha garganta arde porque eu estou num lamaçal, irarará, desesperado, aquele show. De repente, no meio do caminho, ele fica vingativo. E ele fala, Senhor, se levanta contra os meus inimigos. Risca o nome deles do livro da vida. Está quase dizendo, manda tudo para o inferno. Aí ele começa a falar, até que no final ele diz assim, louvarei o nome de Deus com um cântico, e engrandecê-lo-ei com ações de graças. Agora eu te faço uma pergunta, que horas que no Salmo 69 Deus fala alguma coisa? Nenhum momento. Deus não intervém no texto. Mas Davi consegue ser ele ao ponto de no final se alinhar e falar, que show que eu estou dando, gente. Ai, louvarei o nome do Senhor. Ai, Ele é Deus, quem sou eu? Você está entendendo? Então deixa eu tentar te explicar um pouquinho mais para você, se você vai entender. Pega a visão aqui. Se Deus não está respondendo, talvez Ele está em silêncio para que você se ajuste. Olha para alguém perto de você, fala para essa pessoa, se não está respondendo, talvez é para que você se ajuste. Agora, olha o que eu aprendo também com essa mulher. Quando ela grita a partir de uma realidade que ela não é, Jesus não responde palavra alguma. Em outras palavras, a primeira resposta de Jesus é a indiferença, é o silêncio. Essa mulher continua. Diga comigo, continua. Essa mulher não vai embora. Essa mulher insiste. Essa mulher permanece. Por quê? Porque fé é demonstrada. Fé, você precisa permanecer crendo, mesmo que nas primeiras tentativas aparentemente as portas estejam fechadas. Essa mulher, ela persiste, essa mulher, ela persevera, ela continua. E o texto vai dizer que ela, quando está ali, os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, manda essa mulher embora. Vamos trazer para os dias atuais, é maluca. Essa mulher está gritando atrás da gente, embaçando a nossa vida. Manda ela embora. Os discípulos estão incomodados com a insistência dessa mulher. Deixa eu te falar algo nessa noite. Se você quer ir mais profundo e você quer viver profundos níveis de fé, entenda que tem gente que vai se incomodar. Tem uns que estão até quietinhos com cara de paisagem. Vou falar, irmão. Pessoas vão se incomodar com a sua insistência, mas Deus não. Perceba que Jesus não está incomodado com a insistência da mulher. Jesus não falou, ai gente, que chatice essa mulher atrás de mim. Não, Jesus está de boa.
Jesus está quieto, mas os discípulos começam a ficar incomodados. Você já percebeu que toda atitude extravagante de alguém para com Jesus incomoda os discípulos? Está comigo? Toda atitude extravagante de alguém para com Jesus incomoda os discípulos. Aconteceu isso com a mulher que quebrou o perfume de nardo puro. Quando ela derrama sobre Jesus, os discípulos perguntam: ai, para que se fez este desperdício de bálsamo? Poderia ter sido vendido e dado aos pobres. Falou quem? Provavelmente Judas. Né? Tesoureiro. A Bíblia diz que ele era tesoureiro. E tem gente que ainda acha que Jesus era pobre. Tinha tesoureiro e ladrão ainda. Ai, Jesus era pobre, cego e não era, não. Então, irmãos, voltando para o assunto. Mas veja bem. Quando a mulher faz isso e quebra o perfume diante de Jesus, incomoda os discípulos. Quando essa mulher é extravagante na sua fé, incomoda os discípulos. Por que, Lola? Porque todo aquele que faz certo denuncia quem faz errado. Vou falar melhor. Todo aquele que se familiarizou com a presença, menospreza a presença. É por isso, irmão, que eu fico indignada quando tem um culto e o povo fica que nem um poste. Por isso que eu sento no primeiro banco para nem olhar, para não pecar. Aí a pessoa fica lá: vitorioso és na tempestade. Meu irmão, se a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estão reunidos, Ele está. Você está diante da presença e você vai agir como quem está na frente de qualquer um, meu irmão. Não se familiarize com a presença ao ponto de menosprezá-la. Você está entendendo o que eu estou falando? O que isso quer dizer? Que a partir de hoje, pastor, você vai controlar o povo aqui. Olhar para ver se está, né? Vitorioso és, na tempestade está. Seu nome infalível. O povo do louvor vibra agora. É isso aí, fala mesmo. Mas, queridos, é isso. Eles ficam incomodados com a atitude daquela mulher. Eles ficam incomodados com a insistência daquela mulher. Mas sabe por que eles estão incomodados? Porque a dor não é neles. Não é a filha deles que está endemoniada. É por isso que tem gente que não entende aquilo que você está vivendo e a forma como você manifesta a sua dor, porque a dor não está neles. Tem gente que não entende quando você vai no monte e fala: para que tanto monte? Tem gente que não entende quando você ora pela restauração da sua casa. Tem gente que olha e fala: você não desistiu ainda? Não desisti, porque eu creio que meu Deus é poderoso para mudar toda a situação. Se tem gente que se incomoda, para de falar perto dessas pessoas, coisa que é Deus que vai resolver, não são elas. Tem gente incomodada porque às vezes acha que você está monotemático. É o mesmo assunto sempre, não fala de outra coisa. Meu querido, se você está querendo informação, você vai ler jornal. Novidade, lê revista Veja, sei lá. Mas quem não está com tempo, quem precisa de um milagre, tem horas que vai se tornar monotemático. Senhor, me ajuda. Senhor, faz alguma coisa. Senhor, eu estou insistindo porque eu creio. Ah, pastora, mas não tem horas que a gente tem que desistir. Não tem horas que a gente tem que parar de orar. Presta bastante atenção no que eu vou te falar. A Bíblia vai dizer que todo ano Ana ia até o templo orar. Todos os anos ela ia ao templo orar. A Bíblia não me diz o detalhe da oração, mas eu, como viajo, eu imagino que ela chegava para Deus e falava: Deus, me dá um filho. Senhor, abre a minha madre. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, faz alguma coisa. Arranca aquela penina embaçada da minha vida.
que eu ia orar isso. Senhor, esfrega na cara da Penina que o Senhor é Deus. Que tem horas que a gente quer que Deus faça isso, que Deus faça um milagre para esfregar na cara do outro, nem é por nós. Né? Esfrega na cara de Penina que o Senhor me deu um filho. Todo ano, Ana ia ao templo e orava, e ela clamava, porque ela era estéril, mas chegou um dia, que Deus ouviu a sua oração, e pegue bastante atenção no que eu vou falar, provavelmente o dia onde Ana se ajustou. Provavelmente o dia aonde Ana se alinhou. Porque a insistência e o lugar genuíno faz com que você se ajuste, principalmente quando Deus não te responde imediatamente. E por que eu falo que foi o dia onde Ana se ajustou? Porque Ana falou: Deus, se o Senhor me der, eu te devolvo. Deus, se o Senhor me entregar, eu te dou. Vou traduzir para você. Deus não dará nada a você que você não esteja disposto a perder para Ele primeiro. Enquanto o sonho for só seu, você está querendo algo para a sua autossatisfação. Quando você coloca Deus na equação, aí o negócio muda. O que a Ana está dizendo? Deus, até então eu queria um filho só para mim, mas agora eu estou querendo para nós. O Senhor me dá e eu te devolvo. Você está aqui comigo? Deus está querendo nos levar a um nível mais profundo. Vou pregar só para esse lado aqui. Deus está querendo nos levar a um nível mais profundo. Talvez você parou de orar. Você parou de clamar. E você parou de clamar porque pessoas se incomodaram com a sua insistência. Ou posso falar pior, você parou de crer. Deve que não era para mim mesmo. O que eu te falei no início desse culto? Eu creio que é uma noite onde Deus vai ressurgir sonhos. Vai fazer com que você volte a clamar e orar por coisas que você desistiu. Posso te falar porque tem coisa que foi você que desistiu, Deus não desistiu. Sabe o que eu aprendo com essa mulher? E já estou indo para o final. Você conversa com o pastor. Você sabe quando o pregador fala que está indo para o final, é Miguel, né? Então fique em paz. Irmão, deixa eu te falar. Essa mulher, a Bíblia vai dizer que Jesus fala assim, mas eu estou ocupado, eu estou preocupado com atender aqueles que são da casa, os filhos. Antes de falar dos cachorrinhos, ele fala, eu tenho que atender aqueles que são os filhos. A Bíblia vai dizer que essa mulher, aí o negócio já... Você consegue enxergar que Deus está exigindo que essa mulher vá para um nível mais profundo o tempo inteiro? Ela começou com um discurso. Depois ela insiste, ela tem que enfrentar a rejeição dos outros e ela permanece, até que o texto vai dizer que essa mulher se joga aos pés de Jesus. E aí o discurso não vai ser mais Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia vai dizer que ela se joga e o adorou. Uma outra versão vai dizer que ela se coloca de joelhos diante de Jesus, o adora e diz, Senhor, socorre-me. Outras palavras, Senhor, me ajuda. Eu estou começando a achar que essa mulher saiu daquele lugar, Jesus, filho de Davi. E ela entrou num lugar, se aquilo ali não te acessa, pelo amor de Deus, então que o meu coração possa te acessar. Me ajuda. Me ajuda. Me socorre. E ela adora Jesus. Por quê? Porque se tem algo que precede a fé, é a adoração. Não, você falou amém sem entender, eu vou te explicar. Porque se você tivesse entendido, você tinha sido mais convincente. A adoração precede a fé, ela vem antes da fé. Por quê? Porque a adoração não tem a ver com música boa. A adoração tem a ver com você se alimentar de quem Deus é.
A adoração tem a ver com você declarar com a sua boca quem Deus é. E quanto mais você declara quem Deus é, eu preciso que você entenda isso aqui nessa noite, porque a sua adoração vai mudar se você entender o que eu estou falando. Por quê, irmão? Presta atenção. Deus não se torna mais porque você adorou. Deus não se torna maior porque você declarou que Ele era grande. Deus não se torna mais soberano porque você falou que Ele era soberano. Deus não se tornou mais todo-poderoso porque você declarou que Ele era todo-poderoso. Sabe por quê? Primeiro porque Ele já é. E se Ele precisasse da sua e da minha adoração para se tornar, Ele não seria aquele que subsiste nele mesmo. Ele dependeria de você e de mim para ser. Logo, Ele não estaria acima. Então, em outras palavras, Deus é completo. Deixa eu traduzir uma coisa que vai te escandalizar, mas eu vou falar. Deus não precisa da sua adoração. Fala para alguém perto de você, Deus não precisa da sua adoração. O fato de Ele amar, de Ele gostar e de Ele receber não significa que Ele precisa. Deus não precisa da sua adoração. Então por que eu adoro? Porque quem precisa sou eu. Eu preciso adorá-lo. Porque toda vez que eu declaro quem Deus é, isso se torna mais real para mim. Ele não se torna mais. Eu tenho mais consciência de quem Ele é. É por isso que a adoração vai preceder a fé. Porque quanto mais você está declarando, você está ali. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Ele não é mais soberano porque você cantou e declarou. Mas você reconhece a soberania dele. Você entende? Você está passando por uma circunstância difícil, por uma tribulação. E quando você começa a adorar, meu irmão, aquela verdade começa a se tornar realidade dentro de você. E você levanta dali, você sai dali dizendo, meu Deus não é qualquer um. Meu Deus é todo poderoso. Temer por quê? Se eu estou firmado em quem nunca perdeu batalha. Então cada declaração que nós vamos fazendo em adoração, nós estamos alimentando o nosso ser do caráter dele. E é aí onde você começa a acessar verdadeiramente o nível de fé. Por quê? Porque fé é quando você acredita não por aquilo que você vê, mas por quem falou. Sabe o que entra em jogo? Caráter. Eu confio no caráter de Deus. E porque eu confio no caráter de Deus, eu sei que vai dar tudo certo. Você está entendendo o que eu estou falando nessa noite? Então essa mulher se prostra, essa mulher adora, essa mulher reconhece que ela precisa de ajuda. Só que aí eu chego no ponto mais crucial. O louvor já pode vir? E vocês ficam olhando para mim, porque o louvor é o mesmo do início. Sempre que sobe os meninos do louvor, fica todo mundo olhando para os meninos do louvor. Vocês vão cantar não sei o quê? Algum negócio de fé? Dá para sugerir? Vocês se viram? Se não der, tá de boa também. Pelo menos esses pregadores, o pastor falou, Lola, fica em casa. Qualquer coisa vocês reclamam.
pastor ali. Queridos, mas olha que interessante. Aqui o negócio que fica interessante, aqui o negócio fica bom. Você está comigo? Olha para alguém, empolga essa pessoa aí perto de você. Fala, agora vai vir o desfecho. Então olha o cenário. A mulher está adorando. E ela olha para Jesus e fala, Senhor, socorre-me. Me ajuda. Eu preciso do Senhor. Aí o que acontece? Jesus vai fazer uma declaração. Pelo amor de Deus, pega o que eu vou te falar. Jesus vai fazer uma declaração e ele vai olhar para ela. Irmão, eu consigo visualizar Jesus dizendo, você pode um pouco mais. Você pode cavar mais um pouco. Jesus olha para ela e fala assim, não é certo tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. É a última resposta em relação à petição dela que ele está dando. Até depois ele responder com um milagre. Mas quando ele fala isso, não é certo tirar dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Às vezes a gente fica indignado, tipo, Jesus está chamando ela de cachorra. Não. A gente precisa entender que os cirofenícios eram chamados de cachorros, culturalmente. Porque os judeus acreditavam que eles não valiam mais do que um cachorro. Inclusive quando você pesquisa, depois você pode pesquisar no Google, quando você procura a escultura cirofenícia, ela era um cachorro. Então Jesus não está falando de uma forma pejorativa para nós como hoje, eu sou a cachorra, não. Jesus está fazendo alusão ao fato de ela não ser do povo escolhido, porque era a forma como os cirofenícios eram chamados. Então ele está dizendo, não é certo eu pegar do pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E é aqui onde acontece o milagre. Por quê? Porque no início de tudo, essa mulher está tentando acessar Jesus a partir de uma realidade e uma identidade que ela não tem. Mas quando Jesus fala, não é certo tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos, o que essa mulher faz? Essa mulher se posiciona na identidade que Jesus está dizendo. E ela está dizendo, é verdade, Senhor. O que ela está dizendo? Se ela está dizendo é verdade, Senhor, ela está dizendo o seguinte, se o Senhor está falando que eu sou cachorrinho, então eu sou o que o Senhor está dizendo. Não, você não está entendendo isso aqui. Se ela está dizendo, é verdade, Senhor, ela está dizendo o seguinte, se é isso que eu sou, então agora eu vou acessar a partir daquilo que eu sou. Se o Senhor está dizendo que eu sou cachorrinho, então deixa eu te falar algo, Jesus. Até onde eu sei, aonde tem mesa tem o dono. E aonde tem o dono tem um filho. E se tem pão na mesa e tem um filho na casa, o texto vai dizer em Marcos que os cachorros comem das migalhas que caem da mesa que os filhos dão. Então visualiza a cena. Aquela mulher já está olhando pelos olhos da fé. Tem mesa, tem pão, tem filho. Eu sou cachorro, eu vou poder acessar da migalha. Então ela está olhando para quem? Quem que dá o pão para o cachorro, gente? Não é o dono da casa. Quem geralmente pega do que está na mesa para dar o cachorro na casa é quem? Fala forte. Não, fala mais forte. O filho. Eu vou traduzir para você. Essa mulher está dizendo, eu posso até ser cachorrinho, mas eu estou falando é com o filho. E se eu estou falando com o filho, tem migalha para mim. Minha identidade é aquilo que o Senhor diz de mim. Se o Senhor está dizendo isso, eu me posiciono a partir disso. E eu te olho a partir disso. Já que o Senhor é filho,
Então me dá das migalhas. Meu irmão, Jesus olha para essa mulher e fala: ó mulher, grande é a tua fé. Sabe por que essa mulher tem uma fé em destaque? Porque ela está crendo que ela não precisa do pão inteiro. Ela está crendo que basta uma migalha para transformar a história da sua filha. Basta uma migalha para transformar o cenário da sua filha. Deixa eu te explicar algo. Fique de pé nessa noite. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou falando? Jesus falou somente 2 vezes: grande é a tua fé. Ele falou para essa mulher e ele falou para o centurião. E sabe o que tem em comum as duas histórias? Olha bem para o que eu vou falar. Se você pegar isso daqui, meu irmão, sabe o que tem em comum as duas histórias? Que o milagre não era para quem estava na frente de Jesus. Vou falar de novo. O que tem em comum os dois é que o milagre não era para quem estava com Jesus. Vou traduzir. O milagre era para quem não teria a presença física de Jesus ali. Em outras palavras, sabe por que grande é a tua fé? Porque eles estão acreditando que Jesus é suficientemente poderoso para dar uma ordem, e aquele que está distante daquele lugar recebeu um milagre. Por quê? Porque Jesus não se sujeita a um espaço. O poder de Jesus transcende espaços. Sabe o que Jesus está fazendo com essa mulher? Jesus está mudando a história dessa mulher. Não, pastora, ele mudou a história da filha. Não, ele está mudando a história dessa mulher. Por quê? Porque minutos antes ela é a criticada, e agora ela é a elogiada pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus. Pastor, o que é fé grande? Fé grande é fé demonstrada. Você pode fechar os seus olhos. E você que nessa noite entendeu que essa palavra é para você, e eu vou ser muito específica. Você sabe que você tem enfraquecido na sua fé. Você sabe que você abriu mão de acreditar e sonhar em algumas coisas. E você hoje está dizendo: basta, eu não quero mais. Eu quero ir mais profundo, eu quero cavar. Eu quero que você venha aqui na frente, nós queremos orar por você. Sabe por quê? Porque fé grande é fé demonstrada. Se você não demonstra nem sequer saindo do seu lugar, aí fica difícil. Cada vez que a minha